irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos que vão visualizar e assistir este vídeo. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui na palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15 a seguir. Marcos 16, 15 a seguir, que está dizendo assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Oh, glória a Deus! Que lindo, hein? Aqui a gente vê no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 15 a seguir, o Senhor Jesus, aleluia, dando ali, glória a Deus, orientando os seus discípulos, dando eles ali uma ordenança, dando eles uma ordem, dizendo: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Observa bem, Primeiro que deu para nós entender, deu para nós ver, a primeira coisa que nos mostra aqui nessa passagem é a ordenança de Jesus. A ordenança de Jesus para os discípulos. E hoje também não é diferente para nós. Louvado seja Deus, Hoje não é diferente, a mesma ordenança o Senhor Jesus ele deu ali para os seus discípulos, quando o Senhor Jesus encontrava sobre a face dessa terra, realizando o seu ministério, realizando aquilo que Deus tinha colocado, aleluia, sobre a vida do Senhor Jesus, para ele que ele fizesse nos quatro cantos desta terra, e ele fez com muito amor e com muita dedicação. Aí nós vimos aqui a primeira coisa, o Senhor Jesus, ele dando uma ordem: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Observa bem que o Senhor já diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Observa bem a conjugação deste verbo, será salvo. É muito importante a gente entender este será salvo, porque este será, a Bíblia não está dizendo que já está salvo, ou aquele que crê fosse batizado já estava salvo. Não, será salvo. A Bíblia nos mostra que haveria um percurso, haveria uma caminhada, haveria uma permanência, haveria uma perseverança, Aquele que crê e for batizado será salvo. Observa bem, é muito importante isso aqui, porque a gente até mesmo vê pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus, até batizaram, mas cruzou os braços na caminhada. Algumas enterraram o talento, outras se enfraqueceram na fé, e outras nem tá mais na presença do Senhor Jesus, porque esqueceu. A pessoa fez tudo direitinho, ouviu o Evangelho, aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, batizou, mas pensou consigo que já estava salva. Não, a Bíblia está dizendo: será salvo. Vamos recapitular. O versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Será, Então observa bem que esse será aqui, a conjugação deste verbo, está no presente, mas também está o quê? No futuro, na caminhada, Aceitou?
fica firme, né? Batizou, fica firme, né? Será salvo. Vai haver o quê? Vai haver, aleluia, uma caminhada, vai haver uma perseverança, vai haver o que? Um esforço da pessoa, vai haver ânimo. Mas observa bem que muitos até mesmo fizeram, né, no começo tudo direitinho, ouviu o mensageiro, ouviu o pregador da palavra de Deus, aceitou o Senhor Jesus, creu, né? Aceitou o Senhor Jesus, se batizou, mas cruzou os braços pensando que já estava salvo. Na Bíblia diz, será salvo. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, como ele foi batizado ali, né? Quando ele foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão, né? O Senhor Jesus Cristo, ele não cruzou os braços. Ele ouviu, ele creu no batismo de João, que era o batismo do céu, né? Por permissão de Deus, por mando de Deus. E o Senhor Jesus, assim que ele saiu ali da água, ali que ele foi batizado por João, ele não cruzou os braços. Ele continuou a caminhada. Ele continuou o que? A sua jornada. Para nos dar o que? Demonstração que aquele que crê e for batizado será salvo. Será. Não é que já está salvo, né? É um passo importante, é o que? É ouvir a palavra, é crer e ser batizado. E depois continuar a caminhada, continuar o percurso, mas muitos, às vezes, lêem esta palavra e entendem ela errada, né? Não podemos, nós aceitamos o Senhor Jesus, né? Nós ainda estamos nesta terra, o Senhor, aleluia, tem usado de misericórdia, nos dando força, nos capacitando, né? Nós temos que estar sempre caminhando, nós temos que estar sempre prosseguindo, né? Porque será salvo, não quer dizer que está salvo. Aí que lindo, ó. E o evangelho do Senhor Jesus, ele é um evangelho de poder. O evangelho de Jesus Cristo, ele não pode ser pregado como um evangelho fraco, né? Como um evangelho limitado, não. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é um evangelho de poder, ao versículo 17, ó. E estes sinais seguirão aos que crêem, né? No nome do Senhor Jesus, expulsarão demônios e falarão novas línguas, pegarão na serpente e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter dado, né, ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Observa bem que o Senhor Jesus Cristo, quando ele trouxe ali, né, aquela ordenança para os discípulos, né, a mesma coisa que eu ia falar, pode ir, meus discípulos, pode pregar o evangelho, porque o evangelho que vocês vão pregar, a palavra que vocês vão pregar, né, será acompanhada de sinais da minha presença, da minha parte, né, será acompanhada de sinais de poder, porque o evangelho de Jesus Cristo, né, ele é o poder de Deus. Então observa bem. Mas há muito sul mais quer falar conosco, é aqui, ó. Disse-lhe, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observa bem que, né, o ser humano, né, quando eu falo ser humano, o homem e a mulher, antes dele aceitar o Senhor Jesus, ele é visto por Deus, ele é considerado por Deus como criatura, né? Ele foi feito imagem e semelhança de Deus, mas ele é considerado como criatura, para que ele venha a ser chamado Filho de Deus, tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né, da sua vida, da sua alma. Aí quando o homem e a mulher faz isso, aí passa a ser chamado não mais de criatura, mas sim de filho de Deus, porque a palavra está dizendo, ó, diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não a todo filho de Deus. Viu a diferença? A diferença que tem criatura para filho de Deus, né? Criatura é aquele homem, é aquela mulher que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Mas quando o homem e a mulher, né,
ele crê, aceita, aleluia, esta palavra, aceita o Senhor Jesus e se batiza, ele passa a ser chamado filho, né, ou filha de Deus. É muito importante. Agora o versículo 16. Quem crê, observa bem, o evangelho, né, a pessoa tem que crer. Por isso que a Bíblia ela não mostra passagem nenhuma de Gênesis, Apocalipse, o batismo de criança. Porque a criança ela não crê em nada, né? A criança tem mesmo pela idade dela, nem pecado tem. Ela nem sabe o que é, né? O pecado, ela nem sabe o que é aquilo que ela está praticando, aquilo que ela está fazendo. Aí a Bíblia está dizendo, quem crê. Então há uma coisa muito importante, é quem crê, não é todos. É quem. Pode ter multidão, mas no meio daquela multidão é quem crê, né? Louvado seja Deus. Observa, quem crê, né? Creu, ouviu a palavra, né? Aceitou o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, aí tem que continuar e ser batizado, né? Quantos, aleluia, às vezes a gente leva a palavra, leva a mensagem, a pessoa fala que já batizou, né, quando era criança, não, mas o batismo de criança, ele é visto na Bíblia como um batismo pagão, né? Ele é visto como um batismo, aleluia, que foi criado, aleluia, pelo Império Romano, né? Pelos romanos, Império Romano. Até hoje tem isso, observa bem, os últimos dias que a igreja tem vivido sobre a face desta terra, ainda tem isso, a dureza do coração do homem, né? A dureza. Observa bem que quando Nicodemos ele foi ter com o Senhor Jesus Cristo, Nicodemos trazia sobre a vida dele o batismo de criança, né? A ponto de Jesus falar, Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer da água, do Espírito, crê, Nicodemos, aquele que não nascer, aquele que não receber o Evangelho, aquele que não receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, não pode herdar o reino de Deus. Aí observa bem, e for batizado, será salvo. Outra coisa aqui também, né? Outra advertência, não adianta só a pessoa aceitar o Senhor Jesus, não adianta, né? Eu tenho até comigo mesmo, né? A minha pessoa, quando às vezes eu estou ministrando a palavra na casa de Deus, na igreja, no hospital, ou até mesmo no trabalho, dentro do ônibus, tem pessoa que ela aceita Jesus, mas ela para naquilo ali. Não pode parar naquilo ali. O primeiro passo é crer, né, em Jesus, é aceitar o Senhor Jesus. E depois continua ser batizada. Porque o batismo, o quê? O batismo é cumprimento da justiça de Deus. O batismo é o quê? É remissão de pecado. E for batizado, aí, não adianta a pessoa só crer. Quem crê, né, e não batizar, não valeu nada a aceitação de Jesus. A pessoa tem que aceitar, né? Aceitou o Senhor Jesus, creu na palavra, creu no Evangelho e for batizada. Ela creu, aceitou o Senhor Jesus e foi batizada, aí a Bíblia fala, será salva. Será salva, é muito importante isso aí, será salva. Quantas pessoas, aleluia, que já aceitaram o Senhor Jesus tudo direitinho, né? Foi batizado e cruzou os braços, a pessoa pensou consigo, eu já estou salvo, eu já estou salva, né? Aceitei Jesus, mas aí, né, foi enfraquecendo e voltou a fazer tudo, né, que fazia antes, quando estava no mundo, né? Quando estava ali eu caminhando, né, no lamaçal do pecado, no charco de lodo. Por quê? Porque a pessoa, né, ela creu, ela aceitou o Senhor Jesus, foi batizada e colocou no seu coração que já estava salva. Não, a Bíblia fala, será salva. Será. Então vai haver o quê? Vai haver uma caminhada, vai haver um percurso, vai haver uma perseverança, e continua, né? Mas quem não crê será condenado. Observa bem, olha a oportunidade que o Senhor dá, aleluia, para aquela pessoa, né, para aquele homem, para aquela mulher que ainda não aceitou Ele, né? Se a porta da graça ainda está aberta, ainda dá tempo, porque fala que será condenado, né? Então, aleluia, a salvação bate na porta,
né, daqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, daqueles que não confessaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Você que vai visualizar e assistir este vídeo, nós cristãos, nós não julgamos aquelas pessoas, né, que não recebem esta palavra como ela é. Nós também não julgamos aquelas pessoas que falam consigo mesmo, que já se batizou quando era criança. Não, é a Bíblia que fala. Nós não estamos julgando ninguém. A Bíblia é aquele que crê. Criança, ela não crê em nada. Criança, ela não sabe o que está fazendo. O batismo de criança, ele é um batismo pagão. A ponto do Senhor Jesus Cristo, ele dá exemplo. Quando ele foi batizado, ele já tinha 30 anos de idade. Quando ele chega ali no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, João não queria batizar o Senhor Jesus. A ponto de João falar para o Senhor Jesus: não, mestre, é eu que careço ser batizado pelo Senhor. Jesus falou: não, Senhor João Batista, né? Vá, me batiza, faça tudo para que se cumpra a justiça de Deus, para que se cumpra o quê? A palavra de Deus. É muito importante isso aí. Não é que nós cristãos julgamos aquelas pessoas, né, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, que ainda não se batizou. Não é a palavra está dizendo: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então cabe a nós o que serve de Deus, não cabe a nós a pregar a palavra de Deus, a pregar o ID de Jesus. Não cabe a nós a forçar ninguém, né, a aceitar Jesus, a forçar ninguém a se batizar, não. Porque a pessoa, nela tem que crer, né? A nossa função, aleluia, é pregar o Evangelho, né? A nossa parte é essa aí, é nós fazer, pregar o Evangelho. Aí o ouvinte da palavra, ele tem que aceitar a palavra, para a palavra fluir no profundo coração dele, ele crê que só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro que vai levar o ser humano ao céu, só o Senhor Jesus, né? E ser batizado. Aí a pessoa que ouviu, né? O homem e a mulher que ouviu, aleluia, a palavra de que ouviu o Evangelho, creu, né? E se batizou, aí a Bíblia fala: será salvo. Aí vai ter um processo, né, de caminhada, vai ter um processo de perseverança. Louvado, é por isso que nós não podemos, aleluia, aceitar o Senhor Jesus, batizar e cruzar os braços. Aí observa bem o versículo 17. E estes sinais seguirão os que crêem, né? Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão na serpente e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, né, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Observa bem que lá do céu o Senhor Jesus está vendo nós, né? Está vendo nós, aleluia, que somos serva dele, nós que estamos pregando a palavra de Deus, nós que estamos fazendo o ID de Jesus. A nossa recompensa, ela vai vir da paz do Senhor. O Senhor está contemplando. Às vezes a pessoa fica triste, fica preocupada, porque tem hora que só tem 2 ou 3 no nome de Jesus reunidos no lugar. Não vamos entristecer, pois não, né? Vamos ficar alegres. O Senhor está lá do céu contemplando, né? Aleluia, a nossa caminhada, contemplando o nosso esforço. E a Bíblia chega até a dizer que, né, aleluia, o nosso esforço, a nossa obra no Senhor, haverá galardão da parte do Senhor. Então não vamos nos preocupar, né, em ficar recebendo elogios, aleluia, desta terra, elogio, né, do homem dessa. Não, vamos nos preocupar, aleluia, naquilo que o Senhor nos ordenou, naquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, que é o ID de Jesus por todo mundo, né? Pregai o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não vamos ficar aguardando elogio de ninguém, né? Nós pregou o Evangelho do jeito que a palavra pede, do jeito que o Evangelho é, muito o Senhor vai alegrar conosco. Muito o Senhor vai ficar alegre conosco, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Aí cabe o ouvinte,
aleluia, da palavra, crer de todo o seu coração, acreditar que só o Senhor Jesus Cristo é que salva, só o Senhor Jesus Cristo é que leva para o céu, né? E for batizado, né? Tem que ser batizado. Não adianta nada só ouvir e aceitar o Senhor Jesus e não ser batizado, porque a Bíblia está dizendo, ó, é quem crê, né? É quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observa bem, não somos nós que julgamos, não somos nós que julgamos ninguém, é a palavra. Obedeceu, creu, aceitou o Senhor Jesus, foi batizado, será salvo. Agora, desobedeceu, não creu, né, não foi batizado, a Bíblia fala que será condenado. É muito forte essa palavra, né? Louvado seja Deus, é uma das passagens mais importantes da Bíblia Sagrada, né? Porque se o ser humano ele pode bater no peito e falar que ele crê em Deus, né? Mas se ele não passar por este processo aqui, que é o processo de aceitação ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dele, né? E for batizado, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque crer em Deus, né, é fácil, às vezes a pessoa falar, é fácil a pessoa dizer, mas tem o quê? A ordenança da palavra, né? A ordenança para quem vai fazer o vídeo de Jesus, né? E também, glória a Deus, a Bíblia manda, né? A advertência para aqueles que vão ouvir, né? Aquele que ouvir, aquele que crê, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Observa bem, eu vou recapitular. Nós estamos lendo aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir, dizendo: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crêem. Em nome de Jesus expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha que lindo agora. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, observância, a primeira observância que a Bíblia nos mostra que é para nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós que somos mensageiros do Senhor Jesus nesta terra, né? Nós fazer o ide de Jesus, o ide de Jesus, né? Ele não especifica, você tem que pregar para aquele ali, não. Aqui o ide de Jesus não faz acepção de pessoas, né? O ide de Jesus é nos quatro cantos da terra. O ide de Jesus, nos quatro cantos da terra. Aí diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? A toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não ouviram, ainda não aceitaram o Senhor Jesus. A Bíblia não manda nós ficar insistindo com pessoa que já ouviu, que já aceitou o Senhor Jesus, que já se batizou. Não, né? Essa pessoa está no processo de ensinamento, né? De aprender mais, de crescer no conhecimento e na graça. Agora o ide de Jesus, ele é para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, porque ela ainda é chamada como criatura. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, por aí fica insistindo, louvado seja aquela pessoa que já aceitou, que já se batizou. Não, né, ela já ouviu, ela já sabe como que ela tem que proceder, ela já sabe o que ela tem que fazer. Louvado seja Deus. Nós temos que pregar este evangelho, né, é para aquela pessoa que ainda é criatura, aquela pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Glória a Deus, mas aquele que já aceitou, né, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que caminhar, né, e ele caminhando e obedecendo, vai ter sinais que vão seguir ele em nome de Jesus, para ajudar ele a fazer a obra, para ajudar ele a prosseguir. Jamais o Senhor Jesus deixa o cristão vazio,
o cristão sem nada, não. O Senhor nos dá autoridade, como a Bíblia fala, ficai em Jerusalém, né? Na igreja, na presença até que do alto, né? Recebereis o que? Virtude. Virtude significa poder. Louvado seja. Então, você que vai ouvir, né? Ali assistir este vídeo, que o Espírito Santo fale ainda mais forte no teu coração. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Louvado. Se eu vou fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aí a tua palavra maravilhosa e gloriosa, Pai, que foi lida aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a seguir, que o Senhor diz, Pai, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Aquele que crê e for batizado será salvo. Pai amado, continua usando o teu servo, os teus mensageiros, Pai, não só no Brasil, mas nos 4 cantos dessa terra, Pai. Eu agradeço, Senhor meu Deus, e lhe peço, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, fique todos na paz do Senhor Jesus, fique todos na paz do Senhor Jesus.